Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Andresa, narradora do Lendo Entre Linhas, um canal de audiolivros que já conta com vários títulos em formato de áudio. Mas desejamos trazer muito mais. E para fazer isso acontecer, precisamos da sua ajuda. Que tal ser um apoiador do canal? Você pode fazer uma doação no valor que desejar, através do link ou a chave Pix listados aqui na descrição do vídeo. Sua doação é muito importante para manter o canal ativo e a leitura chegando cada vez mais longe. Contamos com você. Beijão e fiquem com os novos capítulos a seguir. Capítulo 3. Assim falou Santa Alia da Faca. A reverenda madre tem de combinar os artifícios sedutores de uma cortesã com a majestade intocável de uma deusa virgem, mantendo esses atributos em tensão enquanto durarem os poderes de sua juventude. Pois, quando a juventude e a beleza tiverem passado, ela descobrirá que o entrelugar, antes ocupado pela tensão, tornou-se uma fonte de astúcia e habilidade. Excerto de Muad'Dib, Memorial da Família, da princesa Irulan. Bem, Jéssica, o que tem a dizer em sua defesa? Perguntou a reverenda madre. Era quase crepúsculo no castelo Caladan, no dia do ordalho de Poe. As duas mulheres encontravam-se a sós na sala de estar de Jéssica, e Poe esperava no aposento contíguo à câmara de meditação à prova de som. Jéssica estava de pé de frente para as janelas da parede sul. Ela via sem enxergar as cores do fim de tarde que se amontoavam do outro lado do prado e do rio. Ela ouviu, sem escutar, a pergunta da reverenda madre. Tinha havido um outro ordalho um dia, tantos anos antes. Uma menina magricela, de cabelos cor de bronze, com o corpo torturado pelos ventos da puberdade, entrara no estúdio da reverenda madre Gaius Ellen Morian, censora superiora da escola Bene Gesserit em Wallach IX. Jéssica olhou para sua mão direita, flexionou os dedos, lembrando-se da agonia, do terror, da raiva. Pobre Poe, ela murmurou. Eu fiz uma pergunta. A voz da velha saiu áspera, exigente. O quê? Jéssica afastou à força sua atenção do passado e encarou a reverenda madre, que estava sentada com as costas voltadas para a parede de pedra, entre as duas janelas a oeste. O que quer que eu diga? O que eu quero que diga? O que eu quero que diga? A voz envelhecida meio que fez uma imitação cruel. Sim. Tive um filho homem. Jéssica se irritou, e ela sabia que era incitada deliberadamente a se enfurecer. Você foi instruída a dar apenas filhas aos Atreides. Significa tanto para ele, protestou Jéssica. E você, tomada pelo orgulho, imaginou-se capaz de gerar o Kwisatz Haderach. Jéssica ergueu o queixo. Pressenti essa possibilidade. Você pensou somente no desejo de seu duque, de ter um filho homem, a velha disse ríspida. E os desejos dele não contam. Uma moça Atreides poderia ter se casado com o herdeiro Harkonnen e acabado com a rixa. Você complicou irremediavelmente as coisas. Podemos perder as duas linhagens agora. Vocês não são infalíveis, Jéssica disse. Ela enfrentou com bravura o olhar firme e penetrante daqueles olhos envelhecidos. Imediatamente a velha resmungou. O mal já está feito. Jurei nunca me arrepender de minha decisão, Jéssica disse. Quanta nobreza! Desdenhou a reverenda madre. Sem arrependimentos. Veremos. Quando você for uma fugitiva com a cabeça a prêmio e quando a mão de todo homem se voltar contra você para tirar sua vida e a de seu filho.
Jéssica empalideceu. Não há alternativa? Alternativa? Isso é pergunta que uma Bene Gesserit faça? Pergunto apenas o que você vê no futuro com suas habilidades superiores. Vejo no futuro o que via no passado. Você conhece bem os padrões daquilo que fazemos, Jéssica. A raça conhece a própria mortalidade e teme a estagnação de sua hereditariedade. Está no sangue. A necessidade de misturar as linhagens genéticas sem planejamento. O Imperium, a Companhia Coam, todas as casas maiores não passam de minúsculos destroços na esteira do dilúvio. A Coam, Jéssica murmurou. Suponho que já tenham decidido como serão redivididos os despojos de Arrakis. O que é a Coam, senão o barômetro de nossos tempos? A velha disse. O imperador e seus amigos agora detêm 59% dos votos na diretoria da Coam. Certamente sentem o cheiro dos lucros, e tão provável quanto os outros sentem o cheiro desses mesmos lucros, a força de seus votos irá crescer. É o padrão da história, menina. Com certeza é o que preciso agora, Jéssica disse. Uma revisão da história. Não seja jocosa, menina. Você conhece tão bem quanto eu as forças que nos cercam. Temos uma civilização tríplice. A família imperial de um lado, a federação das casas maiores do Landsraad de outro, e entre os dois, a guilda com seu maldito monopólio do transporte interestelar. Na política, o tripé é a mais instável de todas as estruturas. Já seria bem ruim sem a complicação de uma cultura comercial feudal que dá as costas para grande parte da ciência. Jéssica falou com rancor. Lascas na esteira do dilúvio. E esta lasca aqui é o Duque Leto. E esta outra, seu filho, e esta... Ora, cale-se, menina. Você se meteu nisso sabendo muito bem que andaria sobre o finíssimo fio de uma navalha. Sou Bene Gesserit. Existo apenas para servir, citou Jéssica. Verdade, disse a velha. E por ora só nos resta torcer para que consigamos evitar que isso irrompa numa conflagração generalizada, para que salvemos o que for possível das linhagens cruciais. Jéssica fechou os olhos, sentindo as lágrimas pressionarem suas pálpebras. Ela resistiu ao estremecimento interior, ao estremecimento exterior, à respiração irregular, à pulsação desigual, à transpiração das palmas. Sem hesitar, disse: pagarei por meu próprio erro. E seu filho pagará com você. Eu o protegerei como puder. Proteger? Cortou a velha. Você sabe muito bem que há aí um ponto fraco. Se proteger demais o seu filho, Jéssica, ele não irá se fortalecer o suficiente para cumprir destino algum. Jéssica se virou, olhou pela janela para as trevas que se reuniam. É assim tão terrível esse planeta Arrakis? É bem ruim, mas não de todo. A missionária protectora passou por lá e suavizou um pouco as coisas. A reverenda madre ficou de pé com dificuldade, alisou uma prega em suas vestes. Peça ao garoto para entrar. Preciso partir em breve. Precisa? A voz da velha se enterneceu. Jéssica, minha menina, eu queria poder tomar seu lugar e suas dores. Mas cada um de nós tem de trilhar o próprio caminho. Eu sei. Você me é tão cara quanto qualquer uma de minhas filhas, mas não posso deixar isso interferir no meu dever. Eu entendo a necessidade. O que você fez, Jéssica, e por que o fez, nós duas já sabemos. Mas a bondade me obriga a lhe dizer que são poucas as chances de o seu rapazinho ser a totalidade Bene Gesserit. Não tenha muitas esperanças.
Jéssica chacoalhou a cabeça para se livrar das lágrimas nos cantos dos olhos. Foi um gesto de raiva. Você me faz sentir uma menina novamente, recitando minha primeira lição. Ela obrigou as palavras a saírem. Os seres humanos nunca devem se submeter aos animais. Um soluço seco a fez estremecer. Em voz baixa, ela disse: Ando tão sozinha. É para ser um dos testes, a velha disse. Os seres humanos estão quase sempre sozinhos. Agora, chame o menino. O dia foi longo e assustador para ele. Mas ele teve tempo para pensar e relembrar, e tenho de fazer as outras perguntas sobre os sonhos que ele vem tendo. Jéssica assentiu com a cabeça, foi até a porta da câmara de meditação, abriu-a. Paul, entre, por favor. Paul apareceu com uma lentidão obstinada. Fitou a mãe como a uma estranha. A desconfiança velava-lhe os olhos quando ele encarou a reverenda madre, mas dessa vez ele a saudou com um aceno de cabeça, o cumprimento que se oferecia a uma igual. Ele ouviu sua mãe fechar a porta atrás dele. Meu jovem, a velha disse, vamos voltar à questão dos sonhos. O que você quer? Você sonha todas as noites? Nada que vale a pena lembrar? Sou capaz de me lembrar de todos os sonhos, mas alguns valem a pena, outros não. Como sabe a diferença? Simplesmente sei. A velha olhou para Jéssica, depois para Paul. Com o que sonhou ontem à noite? Algo que valesse a pena lembrar? Sim. Paul fechou os olhos. Sonhei com uma caverna e água, e havia uma moça lá, muito magra e de olhos grandes. Seus olhos eram completamente azuis, sem o branco. Eu converso com ela, falo sobre você, sobre ter visto a reverenda madre em Caladan. Paul abriu os olhos. E o que você contou a essa moça estranha sobre ter me visto? Isso aconteceu hoje? Paul pensou nisso e então... Sim. Eu conto à moça que você veio e me marcou com um sinal de estranheza. Sinal de estranheza. A velha murmurou, lançou mais um olhar para Jéssica, então voltou sua atenção para Paul. Diga-me sinceramente, Paul. Você costuma sonhar com coisas que depois acontecem exatamente como você sonhou? Sim, e já sonhei com essa moça antes. É? Você a conhece? Eu ainda irei conhecê-la. Fale-me sobre ela. Mais uma vez, Paul fechou os olhos. Estamos num lugarejo abrigado pelas rochas. É quase noite, mas está quente e dá para ver trechos de areia por uma abertura nas pedras. Estamos esperando alguma coisa, que eu vá encontrar umas pessoas. E ela está assustada, mas tenta esconder isso de mim e eu estou empolgado. E ela diz, fale-me sobre as águas de seu planeta natal, o Sul. Paul abriu os olhos. Não é estranho? Meu planeta natal é Caladan. Nunca ouvi falar de um planeta chamado o Sul. Esse sonho continua? Jéssica deu a deixa. Sim. Mas talvez ela estivesse chamando a mim de o Sul, Paul disse. Acabei de pensar nisso. De novo, ele fechou os olhos. Ela me pede para falar das águas, e eu seguro a sua mão. E digo que vou declamar um poema. E o declamo, mas tenho de explicar algumas palavras como praia, arrebentação, algas e gaivotas. Qual poema? Perguntou a reverenda madre. Paul abriu os olhos. É só um dos poemas sinfônicos de Gurney Halleck para momentos tristes.
Atrás de Paul, Jéssica começou a recitar. Lembro-me da fumaça salgada de uma fogueira na praia e sombras sob os pinheiros, concretas, perfeitas, estáticas. As gaivotas pousadas no cimo da terra, branco sobre verde, e chega o vento através dos pinheiros para agitar as sombras. As gaivotas abrem as asas, alçam um voo e enchem o céu de gritos agudos. E ouço o vento soprar por nossa praia e a arrebentação, e vejo que nossa fogueira chamuscou as algas. É esse mesmo, disse Paul. A velha fitou Paul e então... Meu jovem, como censora das Bene Gesserit, procuro Kwisatz Haderach, o homem realmente capaz de se tornar uma de nós. Sua mãe vê em você essa possibilidade, mas ela vê com olhos de mãe. Também vejo essa possibilidade, não mais que isso. Ela fez silêncio e Paul viu que a velha queria que ele falasse. Ele a fez esperar. Sem demora, ela disse: Como quiser então. Seu íntimo é profundo, admito. Posso ir agora? Ele perguntou. Você não quer ouvir o que a reverenda madre tem a lhe contar sobre o Kwisatz Haderach? Jéssica perguntou. Ela disse que aqueles que tentaram morreram. Mas posso ajudar você. Dar-lhe algumas dicas de por que eles fracassaram, disse a reverenda madre. Ela fala de dicas, Paul pensou. Ela não sabe nada na verdade. E ele disse: Dê-me as dicas então. E aí posso ir para o inferno. Ela sorriu irônica, um zigue-zague de rugas na face idosa. Muito bem. Aquilo que se submete prevalece. Ele se espantou. Ela falava de coisas tão elementares quanto a tensão intrínseca ao significado. Será que pensava que a mãe dele não lhe tinha ensinado nada? Isso é uma dica? Não estamos aqui para trocar palavras nem para tergiversar sobre seus significados, a velha disse. O salgueiro se submete ao vento e prospera, até o dia em que serão muitos salgueiros, uma barreira contra o vento. Esse é o propósito do salgueiro. Paul a encarou. Ela dissera propósito, e ele sentiu a palavra esbofeteá-lo, reinfectando-o com um propósito terrível. Sentiu uma raiva repentina da mulher, a bruxa velha e fátua com a boca cheia de chavões. Você acha que eu poderia ser esse Kwisatz Haderach? Disse ele. Você fala de mim, mas não disse nada sobre o que podemos fazer para ajudar meu pai. Eu a ouvi conversando com minha mãe. Você fala como se meu pai estivesse morto. Bem, nele não está. Se houvesse o que fazer por ele, já teríamos feito. A velha resmungou. Talvez consigamos salvar você. É duvidoso, mas possível. Mas por seu pai, nada. Quando aprender a aceitar isso como fato, terá aprendido uma verdadeira lição, Bene Gesserit. Paul notou como as palavras abalaram sua mãe. Ele olhou ferozmente para a velha. Como ela podia dizer uma coisa daquela sobre seu pai? O que lhe dava tanta certeza? Sua mente fervilhava de ressentimento. A reverenda madre olhou para Jéssica. Você andou lhe ensinando a doutrina. Vi os sinais. Eu teria feito a mesma coisa em seu lugar. E que se danem as regras. Jéssica fez que sim. Agora, eu a aconselho, disse a velha, a ignorar a ordem regular do treinamento. A segurança dele exige a voz. Ele já está bem avançado, mas nós duas sabemos de quanto mais ele ainda precisa, e desesperadamente. Ela se aproximou de Paul, encarou-o de cima para baixo. Adeus, jovem humano. Espero que sobreviva. Mas se não sobreviver... Bem, nós ainda teremos êxito. Mais uma vez ela olhou para Jéssica.
As duas trocaram um sinal fugaz de compreensão. Depois a velha precipitou-se para fora da sala ao som rumorejante de suas saias, sem olhar para trás nenhuma vez. A sala e seus ocupantes já tinham sido excluídos dos pensamentos dela. Mas Jéssica tinha vislumbrado o rosto da reverenda madre quando ela se virou. Havia lágrimas nas faces marcadas por rugas. As lágrimas foram mais desalentadoras que qualquer palavra ou sinal que as duas tivessem trocado naquele dia. Capítulo 4. Você leu que Muad'Dib não tinha ninguém da mesma idade para brincar com ele em Caladan. Os perigos eram imensos, mas Muad'Dib teve, de fato, maravilhosos instrutores companheiros. Havia Gurney Halleck, o guerreiro trovador. Você irá cantar algumas canções de Gurney ao ler este livro. Havia Thufir Hawat, o velho mentor e mestre dos assassinos, que infundia o medo até mesmo no coração do imperador Padixar. Havia Duncan Idaho, o mestre espadachim dos Gynax. Dr. Wellington Yueh, um nome de negra traição, mas de conhecimento luminoso. Lady Jéssica, que orientou o filho na doutrina Bene Gesserit. E, naturalmente, o Duque Leto, cujas qualidades como pai há tempo são menosprezadas. Excerto de A História de Muad'Dib para Crianças, da Princesa Irulan. Thufir Hawat entrou de mansinho na sala de treinamento do Castelo Caladan. Fechou a porta suavemente. Ficou parado ali um momento, sentindo-se velho, cansado e surrado pelas intempéries. Sua perna esquerda doía no ponto em que o haviam ferido uma vez, a serviço do velho duque. 3 gerações dele agora, pensou. Olhou para o outro lado do recinto iluminado pela luz do meio-dia que, aos borbotões, atravessava as clarabóias e viu o menino sentado de costas para a porta, absorto em documentos e mapas espalhados sobre uma mesa em L. Quantas vezes terei de dizer ao garoto para não se sentar de costas para a porta? Hawat limpou a garganta. Paul continuou debruçado sobre os estudos. A sombra de uma nuvem passou sobre as clarabóias. Mais uma vez, Hawat limpou a garganta. Paul se endireitou e falou sem se virar. Eu sei. Estou sentado de costas para a porta. Hawat reprimiu um sorriso e atravessou a sala com passadas largas. Paul ergueu os olhos para o velho de cabelos brancos que se deteve a um dos cantos da mesa. Os olhos de Hawat eram 2 poços de prontidão num rosto escuro e profundamente vincado de rugas. Ouvi você chegar pelo corredor, disse Paul. E ouvi você abrir a porta. Os sons que produzo podem ser imitados. Eu sabia a diferença. É bem possível, Hawat pensou. A mãe bruxa certamente está ampliando o treinamento dele. Gostaria de saber o que sua preciosa escola acha disso. Talvez por isto tenham mandado a velha censora, para colocar nossa querida Lady Jéssica na linha. Hawat colocou uma cadeira diante de Paul e sentou-se de frente para a porta. E o fez incisivamente. Recostou-se e examinou a sala. De repente, pareceu-lhe um lugar estranho. Um lugar estrangeiro, agora que a maior parte do equipamento tinha sido levada para Arrakis. Restavam apenas uma mesa de treinamento e um espelho de esgrima, com seus prismas de cristal inativos, e o estafermo ao lado dele, todo acolchoado, lembrando um antigo soldado de infantaria estropiado e maltratado nas guerras. Ali estou eu, pensou Hawat. Thufir, no que está pensando? Paul perguntou. Hawat olhou para o menino. Estava pensando que logo sairemos todos daqui e que provavelmente nunca mais veremos este lugar. Isso o deixa triste? Triste? Bobagem. Separar-se dos amigos é uma tristeza. Um lugar é só um lugar. Olhou para os mapas sobre a mesa. E Arrakis é só mais um lugar. Foi meu pai quem mandou você aqui para me pôr à prova?
Howard franziu o senho. O menino era tão observador. Ele assentiu. Está pensando que teria sido melhor se ele tivesse vindo pessoalmente, mas você sabe como ele anda ocupado. Ele virá mais tarde. Andei estudando as tempestades de Arrakis. As tempestades? Sei. Parecem bem feias. Feias é pouco. Essas tempestades se formam numa extensão de 6 ou 7 mil quilômetros de planícies. Alimentam-se de tudo que possa lhes dar um empurrão. Força de Coriolis, outras tempestades, qualquer coisa que tenha um tiquinho de energia. Os ventos podem chegar a 700 quilômetros por hora e carregam tudo que estiver solto por onde passam. Areia, pó, tudo. São capazes de arrancar a carne dos ossos e reduzir os ossos a lascas. Por que eles não têm controle meteorológico? A Arrakis tem problemas especiais. Os custos são maiores e ainda é preciso contar a manutenção e outras coisas do gênero. A guilda cobra um preço terrível pelo monitoramento por satélite e a casa de seu pai não é uma das mais ricas, garoto. Você sabe. Você já viu os Fremen? A mente do garoto está atirando para todo lado hoje, Howard pensou. Provavelmente sim, ele respondeu. Pouco diferem da gente, dos Graben e das Pias. Todos usam aqueles mantos volumosos e esvoaçantes, e, em espaços fechados, fedem que é um horror. São aquelas roupas que vestem, chamadas trajes estiladores, e que reaproveitam a água do próprio corpo. Poe engoliu saliva, subitamente ciente da umidade em sua boca, recordando ter passado sede num sonho. Que as pessoas precisassem tanto assim de água a ponto de reciclar a umidade do próprio corpo foi algo que o atingiu com um sentimento de desolação. A água lá é preciosa, ele disse. Howard concordou pensando, talvez eu esteja fazendo isto, transmitindo a ele a importância daquele planeta como inimigo. É loucura ir para lá sem essa advertência em nossa mente. Poe ergueu os olhos para a claraboia, ciente de que havia começado a chover. Ele viu a umidade se espalhar no metavidro cinzento. Água, ele disse. Você descobrirá uma grande preocupação com a água, Howard disse. Por ser filho do Duque, nunca a terá em falta, mas verá a seu redor a pressão que a sede exerce. Poe molhou os lábios com a língua, rememorando aquele dia, uma semana antes, e o ordalho com a reverenda madre. Ela também havia dito alguma coisa sobre privação de água. Você conhecerá as planícies fúnebres, ela dissera. Os ermos desabitados, o deserto onde nada vive, exceto a especiaria e os vermes da areia. Vai pintar as pálpebras para reduzir o fulgor do sol. Por abrigo passará a entender um buraco protegido do vento e longe da vista. Vai viajar a pé, sem tóptero, nem carro terrestre, nem montaria. E Poe se vira cativado mais pelo tom da voz dela, monótona e vacilante, do que por suas palavras. Quando você for viver em Arrakis, ela dissera, Cala, a terra será um vazio. As luas serão suas amigas. O sol, seu inimigo. Poe percebeu a aproximação de sua mãe, que tinha deixado seu posto de vigia junto à porta. Ela olhou para a reverenda madre e perguntou, Não vê nenhuma esperança, vossa reverência? Não para o pai. E a velha acenou para que Jéssica fizesse silêncio. Depois baixou o olhar até Poe. Grave isto na memória, rapaz. O mundo é sustentado por 4 coisas. Ela ergueu os 4 dedos. O conhecimento dos sábios, a justiça dos poderosos, as preces dos justos e a coragem dos bravos. Mas tudo isso de nada vale. Ela cerrou o punho. Sem um governante que conheça a arte de governar.
Faça disso a ciência de sua tradição. Uma semana tinha se passado desde aquele dia com a reverenda madre. Só agora ele começava a registrar integralmente suas palavras. Sentado na sala de treinamento com Tufir Howard, Paul sentiu uma pontada aguda de medo. Olhou para a carranca confusa do mentar diante dele. O que foi que o distraiu agora? Howard perguntou. Você conhece a reverenda madre? A bruxa proclamadora da verdade do Império? Os olhos de Howard se animaram interessados. Eu a conheço. Ela... Paul hesitou. Descobriu que não conseguiria contar a Howard sobre o ordalho. As inibições eram profundas. Sim? O que tem ela? Paul inspirou fundo 2 vezes. Ela disse uma coisa. Fechou os olhos, recordando as palavras e, quando falou, sua voz assumiu inconscientemente um pouco do tom da velha. Você, Paul Atreides, descendente de reis, filho de um duque. Você tem de aprender a governar. Algo que nenhum de seus ancestrais aprendeu. Paul abriu os olhos e disse... Isso me enfureceu, e eu disse que meu pai governava um planeta inteiro. E ela disse... Ele o está perdendo. E eu disse que meu pai tinha ganho um planeta ainda mais rico. E ela disse... Ele o perderá também. E eu quis correr e alertar o meu pai, mas ela disse que ele já tinha sido alertado. Por você, por minha mãe, por muitas pessoas. É bem verdade. Howard murmurou. Então, por que estamos de partida? Indagou Paul. Porque o imperador assim ordenou. E porque há esperança, apesar do que disse aquela espiã bruxa. Que mais brotou dessa antiga fonte de sabedoria? Paul olhou para sua mão direita, apertada num punho fechado da mesa. Lentamente, ele forçou os músculos a relaxar. Ela me impôs alguma restrição, pensou. Como? Ela pediu que eu lhe dissesse o que era governar. Paul disse. E eu disse que era dar ordens. E ela disse que eu tinha que desaprender algumas coisas. Nisso ela foi certa, não há dúvidas. Howard pensou. Ele fez um gesto com a cabeça para que Paul continuasse. Ela disse que um governante precisa aprender a persuadir e não a obrigar. Disse que ele tem de servir o melhor café para atrair os melhores homens. Como ela acha que seu pai atraiu homens como Duncan e Garney? Howard perguntou. Paul deu de ombros. Aí ela disse que o bom governante tem de aprender a língua do seu mundo, que é diferente para cada planeta. E eu achei que ela queria dizer que não se falava Galak em Arrakis, mas ela disse que não era nada disso. Disse que estava falando da língua das pedras e das coisas vivas, a língua que não se escuta apenas com os ouvidos. E eu disse que era isso que o Dr. Yue chamava de mistério da vida. Howard deu uma risadinha. Qual foi a reação dela? Acho que ficou irritada. Disse que o mistério da vida não era um problema a ser resolvido, e sim uma realidade a ser vivida. Daí citei a primeira lei dos mentar. Não se pode entender um processo interrompendo-o. O entendimento precisa acompanhar o fluxo do processo. Tem de se juntar a ele e fluir com ele. Isso parece tê-la deixado satisfeita. Ele parece já estar superando, Howard pensou. Mas aquela bruxa velha o assustou. Por que ela fez isso? Tufir, Paul disse. Será Arrakis tão ruim quanto dizem? Não pode ser tão ruim, Howard respondeu, forçando um sorriso. Veja os Fremen, por exemplo, o povo renegado do deserto. Numa aproximação de primeira ordem, digo-lhe que há muitos mais deles do que o Império desconfia. As pessoas vivem lá, rapaz. Um grande número de pessoas e...
Howard levou um dedo magro e forte a um dos olhos. Elas odeiam os Harkonnen com um fervor sanguinário. Não deixe escapar nenhuma palavra sobre esse assunto, rapaz. Só estou lhe contando isso porque sou assistente do seu pai. Meu pai me falou de Salusa Secundus, Paul comentou. Sabe, Tufir, pelo que eu vi, é muito parecido com Arrakis. Talvez não tão ruim, mas bem parecido. Não sabemos de fato como está Salusa Secundus hoje em dia, Howard disse. Só como era tempos atrás, em grande parte. Mas pelo que se sabe, você tem razão. Os Fremen irão nos ajudar? É uma possibilidade. Howard se levantou. Parto hoje para Arrakis. Por enquanto, trate de cuidar bem de si mesmo para este velho que tem tanta afeição por você, Dê a volta como o bom garoto que é e sente-se de frente para a porta. Não que eu acredite haver algum perigo no castelo. É só um hábito que quero ver você desenvolver. Paul ficou de pé. Contornou a mesa. Você vai hoje? Hoje e você seguirá amanhã. A próxima vez que nos encontrarmos será sobre o solo do seu novo mundo. Ele agarrou o braço de Paul pelo bíceps. Mantenha o braço do punhal sempre livre, E seu escudo com a carga completa. Ele soltou o braço, bateu de leve no ombro de Paul, deu meia volta e caminhou rapidamente até a porta. Tufir, Paul chamou. Howard se virou ocupando a porta aberta. Não se sente de costas para porta nenhuma, Paul disse. Um sorriso se espalhou pelo rosto velho e enrugado. Nunca, rapaz. Pode contar com isso. E ele saiu fechando suavemente a porta. Paul sentou-se onde Howard estivera. Pôs os documentos em ordem. Mais um dia aqui, ele pensou. Deu uma olhada ao redor da sala. Estamos de partida. A ideia de partir, de repente, era mais real para ele do que fora até então. Lembrou-se de outra coisa que a velha havia dito sobre um mundo ser a soma de muitas outras coisas. O povo, a terra, as coisas vivas, as luas, as marés, os sóis. A somatória desconhecida chamada natureza. Uma totalidade vaga sem a menor noção do agora. E ele se perguntou, o que é o agora? A porta em frente a Paul abriu-se com estrondo, e um homem feio e gordo a atravessou aos trancos, precedido por um punhado de armas. Ora, Gurney Halleck, Paul chamou. Você é o novo mestre de armas? Halleck fechou a porta com um golpe de calcanhar. Você preferia que eu estivesse aqui para brincar, eu sei, ele disse. Deu uma olhada na sala, notando que os homens de Howard já a tinham esquadrinhado, verificando tudo, tornando-a segura para o herdeiro de um duque. Os discretos sinais combinados estavam em toda parte. Paul observou o homem feio e cambaleante colocar-se novamente em movimento e virar na direção da mesa de treinamento com uma braçada de armas. Viu o balicê de 9 cordas pendurado no ombro de Gurney, com a multipalheta entretecida nas cordas perto da ponta do barço do instrumento. Halleck largou as armas sobre a mesa de exercícios e as enfileirou. As rapieiras, os punhais, os quinjais, os atordoadores de carga lenta e os cinturões escudos. A cicatriz de cipó tinta tinha em sua mandíbula se contorceu quando ele se virou, lançando um sorriso para o outro lado da sala. Nem me disse um bom dia, seu diabinho, Halleck disse. E que bicho você mandou morder o velho Howard? Ele passou por mim no corredor como se fosse ao funeral do inimigo. Paul sorriu. De todos os homens de seu pai, era de Gurney Halleck que ele mais gostava. Conhecia a rabugice e a malícia do homem, seus humores, e pensava nele mais como amigo do que como mercenário. Halleck tirou o balicê do ombro e começou a afiná-lo. Se não quer falar, não fale, ele disse. Paul se levantou e atravessou a sala dizendo em voz alta.
Ora, Garney, você vem preparado para a música quando é hora de lutar? Então hoje, para os mais velhos, nada de papas na língua? Halleck disse. Ele experimentou uma das cordas do instrumento. Aprovou com a cabeça. Onde está Duncan Idaho? Paul perguntou. Ele não deveria estar me ensinando o uso das armas? Duncan foi conduzir a segunda leva a Arrakis. Halleck disse. Só restou a você, o pobre Garney, que saiu há pouco de uma peleja e está louco por música. Ele tocou outra corda, escutou-a, sorriu. E foi decidido em conselho que, sendo você um combatente tão medíocre, era melhor lhe ensinar o ofício da música para que não desperdiçasse totalmente sua vida. Talvez seja melhor me cantar uma balada então, Paul disse. Quero me certificar de como não fazer isso. Garney riu. Começou a tocar Garotas Galacianas e sua multipalheta era um borrão sobre as cordas enquanto ele cantava. Oh, as garotas galacianas fazem amor por obsidianas. Por um gole d'água as arraquinas, mas se deseja as damas vorazes como chamas, tem de provar as caladaninas. Nada mal para quem não sabe usar a palheta, Paul disse. Mas, se o ouvisse cantar uma canção indecente como essa dentro do castelo, minha mãe decoraria a muralha externa com suas orelhas. Garney puxou a orelha esquerda. E não seria uma melhor decoração? Tão machucadas já foram pelos buracos das fechaduras. De tanto ouvir um certo jovenzinho que conheço praticar umas modinhas estranhas em seu balicê. Quer dizer que já esqueceu como é ter areia em sua cama? Paul disse. Ele puxou um dos cinturões escudos de cima da mesa e o prendeu bem firme na cintura. Então, vamos lutar? Os olhos de Halleck se arregalaram de fingida surpresa. Ora, vejam, foi sua mão perversa a autora do feito. Fique em guarda hoje, jovem mestre. Fique em guarda. Ele apanhou uma rapieira, fustigou o ar com ela. Sou um demônio em busca de vingança. Paul ergueu a outra rapieira do par, vergou-a com as mãos, assumiu a posição aguil com um dos pés à frente. Fez-se solene numa imitação cômica do Dr. Yue. Que bobalhão meu pai mandou para me ensinar a lutar. Paul cantarolou. Este abobalhado Garney Halleck esqueceu a primeira lição de um homem de armas munido de espada e escudo. Paul apertou o botão do cinturão, sentiu em sua testa e depois, descendo-lhe pelas costas, o formigamento provocado pelo campo defensivo. Ouviu os sons externos filtrados pelo escudo assumirem sua característica monotonia. No combate com escudos é preciso ser rápido na defesa, lento no ataque, Paul disse. A única finalidade do ataque é fazer o oponente dar um passo em falso e abrir a guarda para o golpe com a sinistra. O escudo rechaça o golpe rápido, mas aceita o quinjal lento. Paul ergueu a rapieira com o movimento do pulso, fez uma finta rápida e voltou para desferir uma estocada lenta, calculada para penetrar as defesas de um escudo. Halleck assistiu à ação, virou-se no último instante para deixar a lâmina embotada roçar seu peito. Velocidade excelente, disse. Mas você se abriu para um contra vindo de baixo com um maço liso. Paul recuou envergonhado. Eu devia surrar seu traseiro por esse descuido, Halleck disse. Ele apanhou um quinjal desembainhado de cima da mesa e o ergueu. Isto, na mão de um inimigo, pode tirar seu sangue. Você é um aluno capaz, só isso, mas eu já o avisei que nem mesmo de brincadeira deve deixar um homem penetrar sua guarda com a morte numa das mãos. Acho que é porque hoje não estou com vontade, Paul disse. Vontade. A voz de Halleck denunciou seu ultraje mesmo através do filtro do escudo. O que a vontade tem a ver com isso? Você luta quando surge a necessidade, não importa se está ou não com vontade. As vontades são para o gado ou para fazer amor ou tocar balicê, não para lutar.
Sinto muito, Gurney. Ainda é pouco. Halleck ativou o próprio escudo e dobrou os joelhos com o quinjal estendido na mão esquerda, a rapieira na direita em guarda alta. Agora pode ficar em guarda para valer. Ele saltou alto para um lado, depois para frente, atacando com vigor e fúria. Paul recuou defendendo-se. Sentiu o campo crepitar quando as margens dos escudos se tocaram e repeliram uma a outra. Percebeu na pele o formigamento elétrico do contato. O que deu em Gurney? Ele se perguntou. Não está fingindo. Paul moveu a mão esquerda, fazendo deslizar para sua palma o punhal que trazia numa bainha junto ao pulso. Viu que precisa de mais uma arma, Halleck grunhiu. Será traição? Paul imaginou. Não, Gurney. Por toda a sala eles lutaram, estocada e parada, finta e contrafinta. O ar dentro das bolhas formadas pelos escudos de tão exigido ficou viciado, pois a lenta troca gasosa que se dava nas bordas das barreiras não o conseguia repor. A cada novo contato dos escudos, o cheiro de ozônio ficava mais forte. Paul continuou a recuar, mas agora dirigia-se para a mesa de exercícios. Se conseguir contorná-lo perto da mesa, irei lhe mostrar um truque, pensou Paul. Só mais um passo, Gurney. Halleck deu o passo. Paul aparou um golpe de cima para baixo, fez a volta, viu a rapieira de Halleck se prender na beirada da mesa. Paul se jogou para o lado, desferiu uma estocada alta com a rapieira e, com o punhal, entrou por sobre a gola de Halleck. Deteve a lâmina a poucos centímetros da jugular. É isso que procura, sussurrou Paul. Olhe para baixo, rapaz. Gurney disse ofegante. Paul obedeceu. Viu o quinjal de Halleck estendido sob a beirada da mesa e a ponta quase tocada na sua virilha. Teríamos nos unido na morte, Halleck disse. Mas vou admitir que você lutou um pouco melhor quando pressionado. Pareceu estar com vontade. Ele abriu um sorriso feroz e a cicatriz de cipó tinta ondulou em sua mandíbula. Na maneira como veio para cima de mim, Paul disse. Você teria realmente derramado meu sangue? Halleck recolheu o quinjal e empertigou-se. Se você tivesse lutado um tiquinho que fosse aquém do que é capaz, eu teria lhe feito um belo arranhão, uma cicatriz a ser lembrada. Não quero que meu aluno preferido tombe diante do primeiro vagabundo Harkonnen que aparecer. Paul desativou o escudo. Apoiou-se na mesa para recuperar o fôlego. Eu teria merecido essa, Gurney. Mas meu pai ficaria zangado se você me machucasse. Não quero que você seja punido por minha deficiência. Quanto a isso, Halleck disse, teria sido minha deficiência também. E você não precisa se preocupar com uma ou duas cicatrizes de treinamento. Você tem sorte por ter tão poucas. Quanto a seu pai, o Duque só me castigaria se eu não conseguisse fazer de você um homem de armas de primeira categoria. E eu teria falhado nisso se não tivesse esclarecido essa falácia de não estar com vontade que você inventou de uma hora para outra. Paul se endireitou, devolveu o punhal à bainha em seu pulso. O que fazemos aqui não é exatamente uma brincadeira, Halleck disse. Paul concordou. Admirou-se com a seriedade atípica da conduta de Halleck, uma veemência que inspirava a sobriedade. Ele olhou para a cicatriz cor de beterraba do cipó tinta na mandíbula do homem, lembrando-se da história de como tinha sido colocada ali pelo bruto Rabban, num fosso de escravos dos Harkonnen em Gate Primo. E Paul sentiu uma súbita vergonha por ter duvidado de Halleck, mesmo que por um instante. Foi aí que ocorreu a Paul que a cicatriz de Halleck fora acompanhada por dor. Uma dor tão intensa, talvez, quanto aquela infligida por uma reverenda madre. Ele afastou esse pensamento que enregelava seu mundo. Acho que eu esperava brincar um pouco hoje, Paul disse. As coisas andam tão sérias por aqui ultimamente.
Halleck deu as costas a Paul para esconder suas emoções. Algo ardia em seus olhos. Havia nele uma dor, como se fosse uma bolha. Tudo o que restava de um passado perdido que o tempo havia lhe tirado com uma tesoura de poda. Este menino terá de se tornar um homem tão cedo? Halleck pensou. Tão cedo terá de ler aquele formulário em sua mente. Aquele contrato com sua advertência brutal e preencher a lacuna necessária com os dados necessários. Por favor, enumere os parentes mais próximos. Halleck falou sem se virar. Percebi que você queria brincar, rapaz. E como eu queria me juntar a você. Mas isso não pode mais ser brincadeira. Amanhã vamos para Arrakis. Arrakis é real. Os Harkonnen são reais. Paul tocou a testa com a lâmina ereta da rapieira. Halleck se voltou, viu a saudação e devolveu o cumprimento com um aceno de cabeça. Com um gesto apontou o estafermo. Agora vamos trabalhar sua sincronia. Quero ver você pegar aquela coisa com a sinistra. Vou controlá-la daqui, onde posso ter uma visão geral da ação. E já vou avisando que tentarei novos contras hoje. É um aviso que nenhum inimigo de verdade lhe dará. Paul se espreguiçou, ficando nas pontas dos pés para aliviar os músculos. Sentiu-se solene ao perceber de repente que sua vida tinha sido tomada por mudanças rápidas. Foi até o estafermo, moveu a chave no peito do boneco com a ponta de sua rapieira e sentiu o campo defensivo repelir sua espada. En garde! Halleck gritou e o boneco atacou com vigor. Paul ativou seu escudo, defendendo-se com paradas e contras. Halleck observava a cena e manipulava os controles. Sua mente parecia dividida. Uma parte atenta às necessidades do treino e a outra divagando contrariada. Sou a árvore frutífera bem dobrada, ele pensou. Cheio de emoções e habilidades bem dobradas, todas enxertadas em mim. Todas frutificando para outra pessoa colher. Por alguma razão, ele se lembrou da irmã caçula de seu rosto de fada, tão nítido na mente dele. Mas ela havia morrido. Numa casa de diversões para os soldados Harkonnen. Ela adorava amores perfeitos. Ou seria Margaridas? Ele não conseguia lembrar. Incomodava o que não conseguisse lembrar. Paul aparou o golpe lento do boneco, ergueu a mão esquerda em entretissé. Diabinho esperto! Halleck pensou, agora atento aos movimentos de permeio das mãos de Paul. Ele anda praticando e estudando por conta própria. Não é o estilo de Duncan e certamente não é nada que eu tenha lhe ensinado. Esse pensamento só fez aumentar a tristeza de Halleck. Estou melancólico, pensou. E começou a ficar curioso a respeito de Paul. A imaginar se o menino alguma vez tinha ouvido timidamente seu travesseiro palpitar à noite. Se os desejos fossem peixes, atiraríamos nossas redes ao mar. Ele murmurou. Era algo que sua mãe costumava dizer e que ele sempre repetia quando sentia-se fechar sobre ele o negror do amanhã. Aí pensou que era um ditado estranho para levar a um planeta que nunca conhecera mares nem peixes. Capítulo 5 Yue, Wellington, 10.082 a 10.191 pós-descoberta. Doutor em Medicina pela Escola Suk. Formado em 10.112 pós-descoberta. Casado com Ana Marcos, BD, 10.092 a 10.186 pós-descoberta. Conhecido principalmente como o traidor do Duque Leto Atreides. Conferir bibliografia, apêndice 7, condicionamento imperial e traição, A. Excerto do dicionário de Muad'Dib, da princesa Irulan. Apesar de ter ouvido o Dr. Yue entrar na sala de treinamento, notando a rígida deliberação dos passos do homem, Paul continuou esticado de bruços sobre a mesa de exercícios onde a massagista o havia deixado.
Sentia-se deliciosamente relaxado depois do treinamento com Gurney Halleck. Você realmente parece confortável, disse Yue com sua voz calma e aguda. Paul ergueu a cabeça. Viu o palito de homem parado a vários passos de distância. Assimilou de um relance as roupas pretas e amarfanhadas, a cabeça quadrada, os lábios roxos e o bigode pendente, a tatuagem em forma de diamante do condicionamento imperial em sua testa, os cabelos longos e negros presos no anel de prata da escola Suk e jogados sobre o ombro esquerdo. Você ficará feliz em saber que não temos tempo para as aulas normais de hoje, Yui disse. Seu pai logo virá. Paul se sentou. Contudo, arranjei um leitor de bibliolivros e várias lições para você levar na travessia até Arrakis. Paul começou a vestir suas roupas. Entusiasmou-se porque o pai viria. Tinham passado tão pouco tempo juntos desde a ordem do imperador para tomar o feudo de Arrakis. Yue foi até a mesa em L pensando: como o garoto ganhou corpo nos últimos meses? Que desperdício. Que triste desperdício. E lembrou a si mesmo: não posso vacilar. Faço o que faço para ter certeza de que aqueles animais dos Harkonnen não irão mais fazer mal a Vanna. Paul juntou-se a ele à mesa, abotoando seu paletó. O que vou estudar na viagem? As formas de vida terráqueas de Arrakis. O planeta parece ter recebido de braços abertos certas formas de vida da Terra. Não se sabe exatamente como. Quando chegarmos, terei de procurar o ecólogo planetário, um tal Dr. Kynes, e oferecer minha ajuda nessa pesquisa. E Yue pensou: o que estou dizendo? Sou hipócrita até comigo mesmo. Alguma coisa sobre os Fremen? Paul perguntou. Os Fremen? Yue tamborilou os dedos na mesa, flagrou Paul observando seu gesto nervoso e recolheu a mão. Talvez você tenha alguma coisa sobre toda a população arraquina, Paul disse. Sim, com toda certeza, Yue disse. São duas divisões genéricas da população. Os Fremen, eles são um grupo, e os outros são a gente do Graben, da pia e da caldeira. Ocorre alguma miscigenação, segundo me disseram. As mulheres das vilas nas pias e caldeiras preferem maridos Fremen. Seus homens preferem esposas Fremen. Eles têm um ditado: o lustro vem das cidades, a sabedoria do deserto. Você tem imagem deles? Verei o que posso conseguir. A característica mais interessante, naturalmente, são os olhos, totalmente azuis, nada de branco. Mutação? Não. Está relacionado à saturação do sangue com melange. Os Fremen devem ser corajosos para viver na orla daquele deserto. É o que todos dizem, Yui falou. Eles compõem poemas para suas facas. Suas mulheres são tão ferozes quanto os homens. Até mesmo as crianças Fremen são violentas e perigosas. Receio que não deixarão você se misturar com eles. Paul encarou Yue, encontrando naqueles poucos vislumbres dos Fremen uma força verbal que prendeu toda a sua atenção. Um povo e tanto para ter como aliado. E os vermes? Paul perguntou. O quê? Eu gostaria de estudar um pouco mais os vermes da areia. Mas é claro. Tenho um bibliofilme a respeito de um espécime pequeno, só 110 metros de comprimento e 22 de diâmetro. Foi capturado nas latitudes setentrionais. Testemunhas confiáveis já registraram vermes de mais de 400 metros de comprimento e há motivos para se acreditar que existam alguns ainda maiores. Paul olhou para um mapa de projeção cônica das latitudes setentrionais de Arrakis que estava aberto sobre a mesa.
O cinturão desértico e as regiões polares meridionais foram designados inabitáveis. São os vermes. E as tempestades? Mas é possível tornar qualquer lugar habitável. Se for economicamente viável, Yue disse. Arrakis tem muitos perigos de alto custo. Ele alisou o bigode pendente. Seu pai estará aqui em breve. Antes que eu vá, tenho um presente para você. Algo que encontrei ao fazer as malas. Colocou sobre a mesa entre eles, negro, oblongo, não muito maior que a ponta do polegar de Paul. Paul olhou para a coisa. Yue notou que o rapaz não fez menção de apanhá-la e pensou. Como é cauteloso. É uma Bíblia católica de orange muito antiga feita para os viajantes espaciais. Não é um bibliofilme, e sim uma impressão de verdade em papel filamentar. Tem uma lupa e um sistema de carga eletrostática próprios. Ele a tomou e demonstrou seu funcionamento. O livro se mantém fechado devido à carga que pressiona as capas com fechadura de mola. Você aperta a margem, assim. As páginas selecionadas se repelem e o livro se abre. É tão pequena? Mas tem 800 páginas. Você aperta a margem, assim. E então, a carga vai passando de uma página a outra enquanto você lê. Nunca toque as páginas propriamente ditas com os dedos. O papel filamentar é muito delicado. Ele fechou o livro, entregou-o a Paul. Experimente. Yue observou Paul manejar o marcador de páginas e pensou. Estou aliviando minha própria consciência. Dou-lhe o descanso da religião antes de traí-lo. Assim posso dizer a mim mesmo que ele foi aonde não posso ir. Deve ter sido feita antes dos bibliofilmes, Paul disse. É bem antiga. Que seja nosso segredo, Pode ser que seus pais julguem o presente valioso demais para alguém tão jovem. E Yue pensou. A mãe dele certamente iria questionar minhas razões. Bem, Paul fechou o livro, segurou-o em sua mão. Se é valiosa, faça a vontade de um velho, Yue disse. Eu a ganhei quando era muito jovem. E ele pensou. Tenho de cativar sua mente, bem como sua cupidez. Abra em Kalima, capítulo 4, versículo 67, que diz: Na água toda a vida começou. Há um leve chanfro na borda da capa que marca o lugar. Paul tateou a capa. Detectou 2 chanfros, um mais profundo que o outro. Pressionou o mais raso. O livro se abriu em sua mão e a lupa deslizou para o ponto certo. Leia em voz alta, Yue disse. Paul umedeceu os lábios com a língua e leu. Pense no fato de que o surdo é incapaz de ouvir. Sendo assim, será que não sofremos todos de algum tipo de surdez? Que sentidos nos faltam para que não consigamos ver nem ouvir um outro mundo à nossa volta? O que há a nosso redor que não conseguimos... Pare! Yue gritou. Paul interrompeu a leitura e olhou para o médico. Yue fechou os olhos, esforçou-se para se recompor. Que perversidade! Fez o livro se abrir na passagem preferida de minha Vanna. Ele abriu os olhos, viu Paul que o encarava. Algo errado? Paul perguntou. Perdão, Yue disse. Era a passagem preferida de minha falecida esposa. Não era essa que eu queria que você lesse. Ela traz à tona lembranças dolorosas. São 2 chanfros, Paul disse. Claro, Yue pensou. Vanna marcou seu trecho. Os dedos dele são mais sensíveis que os meus e encontraram a marca. Foi um acidente, só isso. Talvez você ache o livro interessante, Yue disse. Nele encontrará muitos fatos históricos e uma boa filosofia da ética. Paul olhou para o livro diminuto sobre a palma da sua mão.
Uma coisinha tão pequena. No entanto, encerrava um mistério. Algo que tinha acontecido quando ele começara a ler. Ele havia sentido algo despertar seu propósito terrível. Seu pai chegará a qualquer momento, Yue disse. Guarde o livro e leia-o quando for oportuno. Paul tocou a margem, como Yue tinha lhe mostrado. O livro se fechou. Ele o enfiou em sua túnica. Por um instante, quando Yue havia gritado com ele, Paul temera que o homem quisesse o livro de volta. Agradeço o presente, Dr. Yue, Paul disse falando formalmente. Será nosso segredo. Se houver alguma dádiva que queira de mim, por favor, não hesite em pedir. Eu não preciso de nada, Yue disse. E ele pensou. Por que fico aqui me torturando? E torturando este pobre rapaz, embora ele não saiba? Ai, malditos sejam aqueles animais dos Harkonnen. Por que me escolheram como um instrumento de sua maldade? Capítulo 6. Como começar a estudar o pai de Muad'Dib? Um homem de simpatia inigualável e frieza surpreendente era o Duque Leto Atreides. Contudo, muitos fatos ajudam a desvendar esse duque. O amor duradouro por sua mulher Bene Gesserit, os sonhos que tinha para o filho, a devoção com que os homens o serviam. É aí que o vemos. O homem enredado pelo destino, um vulto solitário que teve sua luz obscurecida pela glória do filho. Ainda assim, há que se perguntar: o que é o filho senão uma extensão do pai? Excerto de Muad'Dib, memorial da família da princesa Irulan. Paul observou seu pai entrar na sala de treinamento. Viu os guardas se posicionarem do lado de fora. Um deles fechou a porta. Como sempre, Paul sentiu a impressão de presença que seu pai deixava. Alguém que estava totalmente ali. O duque era alto e de tez olivácea. O rosto magro era anguloso, enternecido apenas pelos olhos profundamente cinzentos. Vestia um uniforme de serviço preto com o timbre vermelho do gavião no peitilho. Um cinturão escudo prateado ostentando a pátina do uso cingia-lhe a cintura fina. O duque disse: Trabalhando duro, filho? Ele foi até a mesa em L, deu uma olhada nos documentos sobre o tampo, percorreu a sala com o olhar e voltou-se para Paul. Sentia-se cansado, tomado pela dor de não demonstrar sua fadiga. Tenho de aproveitar todas as oportunidades de descansar durante a travessia para Arrakis, ele pensou. Não haverá descanso em Arrakis. Não muito, Paul disse. Está tudo tão... Ele deu de ombros. Bem, partimos amanhã. Será tão bom nos instalarmos em nossa nova casa, deixar todo esse transtorno para trás. Paul fez que sim, subitamente acabrunhado ao se lembrar das palavras da reverenda madre. Por seu pai, nada. Pai, Paul disse, Arrakis será tão perigoso quanto dizem? O duque obrigou-se a agir com despreocupação, sentou-se a um dos cantos da mesa, sorriu. Todo um plano de conversação surgiu em sua mente. O tipo de coisa que ele poderia usar para animar seus homens antes de uma batalha. O plano esmoreceu antes que pudesse ganhar voz, confrontado por um único pensamento. Este é meu filho. Será perigoso, ele admitiu. Howard me contou que temos planos para os Fremen, Paul disse. E se perguntou. Por que não conto a ele o que a velha disse? Como foi que ela lacrou minha boca? O duque notou a aflição do filho e disse. Como sempre, Howard vê a principal possibilidade. Mas isso não é tudo. Eu também vejo o consórcio Roné Ober Advanced Mercantiles, a companhia Coam. Ao me dar Arrakis, Sua Majestade será obrigada a nos dar um cargo na diretoria da Coam. Uma vantagem sutil.
A Coam controla a especiaria, Paul disse. E Arrakis com sua especiaria é nossa via de acesso a Coam, disse o Duque. A Coam não é só o Melange. A Reverenda Madre avisou você? Paul falou abruptamente. Ele cerrou os punhos, sentindo as palmas escorregadias por causa do suor. O esforço necessário para fazer aquela pergunta. Hawat me contou que ela assustou você com alerta sobre Arrakis, o Duque disse. Não deixe os temores de uma mulher obscurecerem sua mente. Nenhuma mulher quer ver as pessoas que ama em perigo. Sua mãe está por trás desses alertas. Tome isso como um sinal do amor que ela tem por nós. Ela sabe sobre os Fremen? Sim, e sobre muitas outras coisas. Quais? O Duque pensou. A verdade poderia ser pior do que ele imagina, mas até mesmo os fatos perigosos são valiosos quando se foi treinado para lidar com eles. E nisso, meu filho não foi poupado em nada. No lidar com fatos perigosos. Mas é preciso estimulá-lo. Ele é jovem. Poucos produtos não passam pelas mãos da Coam, disse o Duque. Toras, jumentos, cavalos, vacas, tábuas, esterco, tubarões, pele de baleia, os mais prosaicos e os mais exóticos. Até mesmo o nosso humilde arroz pum de caladanino. Qualquer coisa a guilda transporta. As formas de arte de Ekaz, as máquinas de Richiz e Ix, mas tudo empalidece diante do Melange. Basta um punhado de especiaria para comprar uma casa em Tupil. Não se pode manufaturá-la. É preciso minerá-la em Arrakis. É única e tem propriedades geriátricas autênticas. E agora nós a controlamos? Até certo ponto. Mas o importante é considerar todas as casas que dependem dos lucros da Coam. E pense na enorme proporção desses lucros que depende de um único produto, a especiaria. Imagine o que aconteceria se alguma coisa reduzisse a produção da especiaria. Quem quer que tivesse estocado o Melange enriqueceria da noite para o dia, Paul disse. Os outros estariam ao Deus dará. O Duque se permitiu um momento de satisfação sinistra, olhando para o filho e pensando em como tinha sido perspicaz e realmente fundamentada aquela observação. Ele assentiu com a cabeça. Os Harkonnen andam estocando há mais de 20 anos. Eles querem ver a produção de especiaria cair e você levar a culpa. Eles querem que o nome Atreides se torne popular, disse o Duque. Pense nas casas do Landsraad, que se voltam para mim como uma espécie de líder, seu porta-voz extraoficial. Imagine só, como elas reagiriam se eu fosse responsável por uma séria redução em sua renda. Afinal de contas, os lucros vêm em primeiro lugar. Que se dane a grande convenção. Não vamos permitir que alguém nos empobreça. Um sorriso cruel desfigurou a boca do Duque. Elas fariam vista grossa, não importa o que fizessem comigo. Mesmo se nos atacassem com armas atômicas? Nada tão flagrante. Nenhuma desobediência ostensiva da convenção. Mas praticamente qualquer coisa fora isso. Talvez até mesmo pulverização e envenenamento do solo. Então por que estamos nos metendo nisso? Paul, o Duque olhou feio para o filho. Saber onde está a armadilha. Esse é o primeiro passo para não cair nela. É como o combate singular, filho, só que numa escala maior. Uma finta dentro de outra, aparentemente sem fim. A tarefa é desenredar isso. Sabendo que os Harkonnen estocam Melange, temos de fazer outra pergunta. Quem mais anda estocando? Essa será a lista de nossos inimigos. Quem? Certas casas que sabíamos ser hostis e algumas que pensávamos ser amigas. Precisamos pensar nelas por hora, porque nisso tudo há alguém muito mais importante. Nosso amado Imperador Padixar. Paul tentou engolir com a garganta repentinamente seca.
você não poderia reunir o Landsraad, expor e deixar nosso inimigo perceber que sabemos de quem é a mão que segura o punhal? E agora, Paul, nós vemos o punhal. Quem sabe para onde o moveriam em seguida? Se apresentássemos isso ao Landsraad, só faríamos criar uma grande confusão. O imperador negaria seu envolvimento. Quem iria contradizê-lo? Só ganharíamos um pouco de tempo, mas nos arriscaríamos a mergulhar no caos. E de onde viria o ataque seguinte? Todas as casas poderiam começar a estocar a especiaria. Nossos inimigos têm a dianteira, e a vantagem é muito grande. O imperador, Paul disse, ou seja, o Sardaukar. Disfarçados com uniformes Harkonnen, sem dúvida, disse o duque. Mas os mesmos soldados fanáticos, sem tirar nem pôr. Como é que os Fremen podem nos ajudar contra o Sardaukar? Howard conversou com você sobre Salusa Secundus? O planeta prisão do imperador? Não. E se fosse mais do que um planeta prisão, Paul? Eis uma pergunta que ninguém faz sobre o corpo imperial do Sardaukar. De onde eles vêm? Do planeta prisão? Eles vêm de algum lugar. Mas os recrutamentos auxiliares convocados pelo imperador é o que nos levaram a acreditar. São apenas os recrutas do imperador treinados desde muito jovens e de maneira soberba. Ouve-se uma ou outra coisa sobre as academias militares do imperador, mas o equilíbrio de nossa civilização continua o mesmo. As forças armadas das casas maiores do Landsraad de um lado, o Sardaukar e seus recrutas auxiliares de outro. E seus recrutas auxiliares, Paul. Os Sardaukar continuam sendo os Sardaukar. Mas todos os relatos sobre Salusa Secundus dizem que se trata de um planeta infernal. Indubitavelmente. Mas, se fosse criar homens resistentes, fortes e ferozes, que condições ambientais você imporia a eles? Como se obtém a lealdade de homens assim? Existem métodos comprovados. Explore a certeza de sua superioridade, a mística do pacto secreto, o espírito do sofrimento compartilhado. É factível. Já foi feito em vários planetas e em várias épocas. Paul assentiu com a cabeça, fixando sua atenção no rosto do pai. Pressentiu uma revelação iminente. Pense em Arrakis, disse o duque. Fora das cidades e vilas fortificadas, é um lugar tão terrível quanto Salusa Secundus. Paul arregalou os olhos. Os Fremen! Temos ali potencialmente um exército tão forte e mortífero quanto o Sardaukar. Precisamos de paciência para nos valermos deles em segredo e de dinheiro para equipá-los adequadamente. Mas os Fremen estão lá e o dinheiro da especiaria também. Agora você entende por que entraremos em Arrakis sabendo que é uma armadilha? Os Harkonnen não sabem sobre os Fremen? Os Harkonnen desprezam os Fremen. Caçaram-nos por prazer, nunca sequer se deram ao trabalho de recenseá-los. Conhecemos a política dos Harkonnen em relação às populações planetárias. Gastaram o mínimo possível para mantê-las. Os fios metálicos do símbolo do gavião sobre o peito do Duque brilharam quando ele mudou de posição. Entendeu? Estamos negociando com os Fremen neste exato momento, Paul disse. Enviei uma missão liderada por Duncan Idaho, explicou o Duque. Duncan é um homem orgulhoso e implacável, mas amigo da verdade. Creio que os Fremen irão admirá-lo. Se tivermos sorte, talvez eles nos julguem em função dele. Duncan, o honrado. Duncan, o honrado, Paul disse. E Garney, o corajoso. Disse bem, falou o Duque. E Paul pensou. Garney é um daqueles que a reverenda madre mencionou. Um sustentador de mundos. A coragem dos bravos. Garney me contou que você se saiu bem no combate armado hoje,
o Duque disse. Não foi o que ele me disse. O Duque gargalhou alto. Já imaginava que Gurney economizasse nos elogios. Ele disse que você tem uma boa ideia, nas palavras dele, da diferença entre o fio e a ponta de uma espada. Gurney diz que não há arte em matar com a ponta, que deve ser feito com o fio. Gurney é um romântico, o Duque resmungou. Aquela conversa sobre matar, partindo de seu filho, de repente o transtornou. Eu preferiria que você nunca tivesse de matar. Mas se a necessidade surgir, faça o que tiver de fazer com a ponta ou com o fio. Ele olhou para a claraboia sobre a qual a chuva tamborilava. Vendo para onde se dirigia o olhar do pai, Paul pensou nos céus chuvosos lá fora. Uma coisa que, segundo todos diziam, nunca se via em Arrakis. E esse pensamento sobre os céus o levou ao espaço exterior. As naves da guilda são muito grandes? Ele perguntou. O Duque olhou para ele. Esta será a sua primeira vez fora do planeta, ele disse. Sim, elas são grandes. Estaremos num paquete, pois a viagem é longa. O paquete é realmente grande. Em seu porão, todas as nossas fragatas e todos os nossos transportes ficarão aconchegados num cantinho. Seremos apenas uma pequena parte do manifesto da nave. E não poderemos sair de nossas fragatas? Faz parte do preço que se paga pela segurança da guilda. Se houvesse naves Harkonnen ao lado das nossas, nada teríamos a temer. Os Harkonnen sabem que não valem a pena colocar em risco seus privilégios de embarque. Vou ficar de olho nos monitores para tentar ver um membro da guilda. Não vai, não. Nem mesmo os agentes da guilda podem ver um de seus membros. A guilda é tão ciosa de sua privacidade quanto de seu monopólio. Não faça nada que coloque em risco nossos privilégios de embarque, Paul. Você acha que eles se escondem porque sofreram mutações e não parecem mais humanos? Quem sabe? O Duque deu de ombros. É um mistério que provavelmente nunca solucionaremos. Temos problemas mais imediatos e um deles é você. Eu? Sua mãe queria que eu lhe contasse, filho. Veja bem, pode ser que você tenha os talentos de um mentor. Paul encarou o pai, incapaz de falar por um momento, e então... Um mentor? Eu? Mas eu... Howard concorda, filho. É verdade. Mas eu pensei que o treinamento de um mentor tivesse de começar na infância e que o indivíduo não pudesse saber por que isso poderia inibir o início do... Ele se calou quando todas as circunstâncias passadas se reuniram num único cálculo relâmpago. Entendi, ele disse. Chega um dia, disse o Duque, em que o mentor em potencial tem de saber o que está sendo feito. Talvez não seja mais feito com ele. O mentor tem de participar da decisão de continuar ou abandonar o treinamento. Alguns conseguem continuar, outros são incapazes disso. Somente o mentor em potencial sabe dizer com certeza o que será. Paul esfregou o queixo. Todo o treinamento especial que ele recebera de Howard e sua mãe, memorização, concentração da consciência, controle dos músculos e aguçamento dos sentidos, o estudo das línguas e das nuances de voz, tudo isso se encaixou numa nova espécie de compreensão em sua mente. Você será o Duque um dia, filho, continuou o pai dele. Um Duque mentor seria realmente formidável. Pode decidir agora ou precisa de mais tempo? Não houve a menor hesitação em sua resposta. Continuarei com o treinamento. Realmente formidável, o Duque murmurou, e Paul viu um sorriso orgulhoso no rosto do pai. O sorriso abalou Paul. Dava um ar de caveira ao rosto magro do Duque. Paul fechou os olhos, sentindo o propósito terrível de redespertar dentro dele.
Talvez ser um mentor seja um propósito terrível, ele pensou. Mas, ao mesmo tempo que ele se concentrava nessa ideia, sua nova percepção a contestava.